sempre, nos revelou inúmeros youtubers talentosos que conseguiram se destacar com seu carisma, talento ou dedicação. Mas muitos deles se queimaram ao longo do tempo por atitudes, falas ou alguma coisa que acabou cancelando eles, né? E é o que vamos conferir com os 4 youtubers que foram do auge à sua queda. Bluizão. Bom, vamos começar com o mais polêmico de todos. Bluizão, mais conhecido como Alexandre Flauzino da Mota, é um dos mais antigos e polêmicos youtubers do Brasil. Ele surgiu naquela época mais old school dos youtubers, em um estilo Everson Zóio, insanos, que faziam todo tipo de desafios sem trocas de views. Por incrível que pareça, no começo de sua carreira ele era bem visto, tendo apenas algumas quantidades de haters. Como todo youtuber tem muitos fãs, óbvio que vão ter alguns haters. Mas com o tempo ele foi revelando sua verdadeira natureza, e o motivo dele ser tão odiado nos dias de hoje é pelas inúmeras atrocidades que ele já fez no seu currículo, como por exemplo, ele já fez muitos desafios grotescos comparados a Everson Zóio ou Jackass, qualquer coisa do tipo, porque o Bluizão já comeu bosta de vaca, bebeu água da privada, comeu todo tipo de inseto bizarro. Mas o Bluizão não era odiado pelos seus desafios, e sim pelas grandes polêmicas que ele se meteu, como por exemplo todo mundo que tentava ajudar ele de alguma forma que seja, o Bluizão acabava tretando com a pessoa e sempre saía como vítima, né, falando que a pessoa que era culpada e não o Bluizão. E bom, o Bluizão começou a ser muito odiado também quando ele começou a fazer vídeos adultos para aquele site que você conhece bem. Mas bem, eu acho que uma das coisas que mais queimou a imagem do Bluizão foi quando ele tava dando comida tóxicas para o cachorro dele, e foi preciso até a intervenção do Gabriel Monteiro para conseguir resgatar o pobre animal, né. Ele já fez tanta merda que tem 2 vídeos de icebergs com quase 1 hora só falando das merdas, polêmicas e tudo que ele já se envolveu durante sua carreira. E hoje em dia, basicamente, a sua fanbase é baseada em haters, pessoas que querem ver ele se ferrar ou entrar em cada vez mais tretas, basicamente pessoas que querem ver só ele se ferrando, né? De longe ele é o pior dessa lista, com o título de pior youtuber do Brasil. Monark. Bem, o Monark é outro que vem dos primórdios do YouTube, sendo um dos primeiros youtubers a fazer sucesso na internet com seus vídeos de Minecraft, que marcaram a infância de muitas pessoas, inclusive da minha. Eu era muito fã do Monark. Mas diferente do Bluizão, o Monark durante muito tempo na sua carreira, ele era muito amado pelo seu carisma e seu talento. Bom, depois de um tempo ele começou a ficar um pouco em baixa e não fazer tanto sucesso quanto antigamente, né? Até que teve uma época que ele teve uma brilhante ideia, se reinventando em um formato novo que ia mudar bastante sua carreira, formando uma parceria com o Igor 3K, formando o primeiro e por muito tempo o maior podcast do Brasil. Bem, com o tempo era visível que o Monark não pensava muito antes de falar alguma coisa, e foi por conta desse detalhe que surgiu um dos maiores cancelamentos da internet. Quando ele começou a defender a torta e direita liberdade de expressão a todo custo, ele sempre defendia muitas atrocidades, muitas opiniões controversas que acabavam não sendo muito bem vistas com a maioria das pessoas. Mas muita gente tava sempre alertando o Monark. Ô Monark, você tem que tomar cuidado com o que você fala e tudo mais. Mas bem, mesmo com muita gente avisando que uma hora isso ia dar merda pro Monark, ele não escutou a maioria das pessoas e chegou ao ponto de que ele defendeu o partido do bigodismo, né? Falando que as pessoas tinham que ter direito de se expressar e tudo mais, e falou que realmente, se as pessoas quiserem, poderiam formar um partido nazi, né? E não deu outra, né? Ele foi banido de praticamente todo canto da internet, sofreu todo tipo de censura, e bom, ele foi obrigado a deixar o país com medo de ser preso, né? Já que ele já tinha sido censurado em tudo quanto é canto, ele foi obrigado a se mudar para os Estados Unidos e hoje em dia ele abriu o seu próprio podcast, onde ele chama seus convidados, alguns questionáveis, outros não. Mas bem, o Monark dessa lista foi o que mais sofreu, porque imagina você literalmente perder a sua empresa e ser obrigado a deixar o seu próprio país só por conta de uma fala polêmica. É claro, não foi uma simples fala, não foi uma simples opinião, ele falou muita bosta ao longo de sua carreira como apresentador de podcast, mas mesmo assim eu acho que foi demais ele ter sido censurado, todas as contas bloqueadas e banido de praticamente todo canto da internet. Pra mim deveria ter sido algo um pouco menos rígido, né, porque isso é praticamente você expulsar uma pessoa da sua casa, acabar com a fonte de renda dela. Mas bem, eu acho que o Monark foi a pessoa que mais sofreu com o cancelamento. Eu nunca vi um cancelamento que acabou tanto com a vida de uma pessoa como a do Monark. Raluca. Ex-tiktoker e youtuber, sempre fazendo um vídeo com temas bem diferenciados, mas o que se destacava no canal do Raluca era uma série onde ela pegava pessoas de cunho duvidoso e abordavam eles com conversas e caos, sempre iludindo essas pessoas, sempre expondo as pessoas e mostrando quem elas realmente são, como por exemplo Mario Games, Bluizão. E bom, na época o Raluca tava muito em alta, né? O problema de tudo isso era que muita gente olhava aquelas pessoas e falava: beleza, Mario Games, Bluizão, são pessoas que realmente merecem pagar um pouco pelas coisas que eles fazem, né?
como por exemplo pessoas que são muito problemáticas, mas bem, nunca tinha dado problema pro Haluka até que ele começou a pegar pessoas que não tinham nenhuma polêmica, que não eram pessoas ruins, para expor as pessoas ao ridículo, como por exemplo o vídeo onde o Haluka pega e começam a conversar com a mãe de um inscrito, tudo para iludir a senhora e depois postar no YouTube como se os sentimentos daquela senhora não valessem de nada, né? Tem esse moleque do meu servidor que apareceu em um vídeo meu, e desde então ele conta vantagem no meu server por causa disso. Algo do tipo, você sabe quem eu sou? Eu sou amigo do Haluka. Eu até apareci no vídeo dele, cara. Então assim, você fala direito comigo, senão eu vou falar pra ele te banir, cara, porque eu sou amigo dele, tá ligado? Chato pra caralho. O mais engraçado é que ele sabe que ele é chato. Então ele ficava chamando a mãe dele pra falar comigo. Foi aí que eu comecei a encarnar o meme do me jogue para as mães solteiras e eu voltarei padrasto. E comecei a gravar, só que tipo de zoeira, não era nem pra gravar vídeo, era só pra eu ficar rindo depois. Só que aí foi acontecendo algumas coisas e acabou ficando mais sério do que deveria. A desculpa do Haluka foi simplesmente: ele era um fanboy chato que ficava enchendo meu saco, então eu peguei e iludi a mãe dele e postei no YouTube pra ele me deixar em paz. Bom, nessa época o Haluka já tava começando a ficar meio queimado, todo mundo que viu esse vídeo já começou a olhar e falar, pô, tá errado isso aí. Mas bem, uma das pessoas que realmente foram muito prejudicadas pelo Haluka é o famoso Jean L, ex-youtuber de Minecraft, que fazia parte da patotinha do Resende, naquela época ouro dos youtubers de Minecraft. Ele sumiu da internet durante muito tempo e depois voltou com conteúdo de academia. E bem, o Haluka e o Jean L tinham contato desde a época da festa do Paulo Matias, e eles mantinham contato. E bom, o Haluka achou que era muito bom pegar e iludir o Jean L, gravar as calls e postar como se o Jean L fosse um babaca, assediador, red pill, macho alfa, bem naquele estereótipo muito odiável. Consequência de tudo isso, o Jean L começou a sofrer muitos ataques na internet, com muita gente acusando ele de assediador, de ser um cara muito cringe e tudo mais. Depois de um tempo, o Jean L faz um vídeo resposta muito bem editado e roteirizado, mostrando que não era bem assim, que o Haluka e ele conversavam há muito tempo já, e que o Haluka sempre dava a entender de que sim, ele queria conhecer o Jean L, queria ter algo a mais com o Jean L. E aí, quando ele realmente se abre por Haluka, o Haluka pega e expõe ele ao ridículo para todos os seus milhares de seguidores. Conclusão, o Haluka tenta rebater esse vídeo, mas falha miseravelmente. Mas bem, a real queda do Haluka foi quando o próprio Digo fez um vídeo contra o Haluka, mostrando as verdadeiras intenções do Haluka. E bem, o vídeo do Digo é autoexplicativo, literalmente pegando tudo que tem disponível na internet, mostrando a hipocrisia e todas as mentiras e manipulações que o Haluka fez. E bom, a treta do Haluka se inicia mais ou menos por aqui. Eu não vou falar sobre toda a treta do Haluka, senão ia ficar uma hora aqui só comentando sobre tudo isso. Mas em resumo, o Haluka tentava manipular e mentir muita gente e sempre era exposto. E bom, em resumo, muita gente saiu prejudicada, mas eu vejo que o Haluka, que é o centro de toda essa treta, foi o que mais saiu tranquilo, bem dizer assim, né? Porque teve muitas pessoas que perderam empresas, perderam patrocínios, perderam até canais que não tinham nada a ver com a história, acabaram saindo muito mais prejudicados do que quando entraram nessa treta. Mas bem, hoje em dia, o Haluka é só uma fagulha do que ele era no auge dele. Bom, depois dessa treta, a imagem do Haluka nunca será a mesma, né? Hoje em dia ele é taxado como uma pessoa manipuladora, sociopata e muito ruim por usar e manipular todo mundo à sua volta sempre para benefício próprio. Mesmo que isso custe mandar uma pessoa pra cadeia com a falsa acusação de crime, não é? Felipe Neto, youtuber, empresário, ator, comediante, escritor e filantropo. Bom, sem dúvidas dessa lista, o Felipe Neto é o mais famoso, sendo o primeiro youtuber brasileiro a conseguir 1 milhão de inscritos. E bem, um dos primeiros quadros que realmente fez o Felipe Neto ser muito conhecido é o quadro do Não Faz Sentido, uma das primeiras séries no canal dele, onde ele pega e critica e até zoa certo tipo de tema, como por exemplo músicas, filmes, livros, estilos, sempre com um tom irônico e muito debochado, por isso que ele conseguiu ficar muito famoso com esse quadro. Mas bem, na época do Não Faz Sentido, o Felipe Neto tinha uma boa fanbase, com quase nenhum hater, né? Mas bem, foi com o tempo que o Felipe Neto se mostrou ser uma pessoa totalmente diferente do que ele aparentava ser nos vídeos do Não Faz Sentido. Como por exemplo, foi por meados de 2017 que ele começou a mostrar uma postura totalmente diferente do que ele aparentava. Como por exemplo, mostrar o seu lado mais hipócrita e totalmente contraditório, sempre se contradizendo e mudando muito de opinião conforme o tempo for passando, né? Como por exemplo, na época do Não Faz Sentido, ele sempre criticava sobre bandas e pessoas que usavam roupas coloridas, e aí ele começou a pintar o cabelo sempre que batia uma meta de inscritos. Mas bem, nessa época o Felipe Neto ainda tinha muita credibilidade. Foi um pouco mais pra frente que ele começou a perder muito público e a galera começou a realmente ver quem ele era de verdade. Mas muitas das polêmicas que o Felipe Neto
Neto se envolveu também não ajudava muito ele, como por exemplo seu lado político, que na época do Não Faz Sentido criticou muito o governo do Lula, e hoje em dia ele é totalmente pró-governo do Lula, sempre passando pano pra esse novo governo que tá cada vez pior, né? Na mesma época, o Felipe Neto lançou um dos seus primeiros livros com um conteúdo inapropriado para menores de 18 anos, sendo que a maioria do seu público era adolescentes e crianças, e essa polêmica só foi vir à tona depois de muitos anos que o livro tinha sido lançado. Mas uma das coisas que o Felipe Neto mais foi criticado, e com razão, foi quando ele mandou a maioria do público deles pro chãs da internet, que pra quem não sabe, chãs é uma parte muito obscura e podre da internet, onde só tem pessoas de cunho muito duvidoso, pessoas com índole muito questionáveis, e um lugar onde só tem coisas grotescas, que não é lugar pra criança, muito menos para adultos. Até mesmo se um adulto chegar num chance, se não for muito bem preparado, ele vai acabar se traumatizando um pouco, não é? Mas com o tempo, Felipe Neto só foi mostrando cada vez mais o seu lado hipócrita, narcisista e muito arrogante. Mas diferentemente da maioria que eu já citei aqui nessa lista, o Felipe Neto ainda é um que tem muita relevância hoje em dia. Mesmo ele sendo muito criticado e tendo uma parcela muito grande de haters, ele continua sendo muito influente e praticamente um dos que ainda se mantém de pé hoje em dia. Muito bem, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. E é isso, meu nome é Slim e fiquem com Deus.